certeza, Senhor, de que Tu és conosco. O Senhor nos prometeu, o Senhor nos fez uma promessa. Estaria conosco todos os dias das nossas vidas, sendo eles bons ou ruins, Pai, com ameaças ou sem ameaças, Pai. O Senhor nos prometeu que o Senhor estaria conosco. Temos a palavra de vitória, Senhor, porque se temos o Senhor ao nosso lado, já temos a garantia de vitória. Cremos que não seremos abalados, Pai, porque a Tua palavra nos garante isso também, que os justos não serão abalados, porque a nossa confiança está no Senhor. Os nossos pés estão na rocha que se chama Yeshua. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Confiamos em Ti, Senhor. E nós queremos Te pedir nessa hora, Pai, que venha nos socorrer, socorra a nossa nação, Senhor. Que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos acerca de nós. Amém. Que possa nos socorrer, nos livrar, Senhor. Pai, nós cremos que temos sobre nós o sangue do Cordeiro. Lá no Egito, o Teu povo foi poupado, porque um cordeiro, o sangue de um simples animal, poupou a vida daqueles que confiaram, acreditaram e obedeceram a Tua palavra. Ficaram nas suas casas e o sangue e o anjo da morte, eles foram poupados da ação do anjo da morte. Nós temos sobre as nossas vidas, Pai, o sangue do Cordeiro. E Ele nos livrará dessa peste, Senhor, desse vírus, meu Deus. Livra as nossas famílias, meu Pai. Livra os nossos descendentes. Livra os Teus, meu Deus, em nome de Yeshua nós Te pedimos. Clamamos pelas nações que estão sofrendo, meu Pai. Que o Senhor possa enviar socorro, que o Senhor possa ordenar os Teus anjos e livrar os Teus, Senhor. E que tudo isso, meu Pai, sirva para trazer um temor maior. Que sirva para aqueles que ainda não reconheceram Yeshua, que possam reconhecer, clamar por Ele. E a Tua palavra nos garante, aquele que clamar será salvo, será salvo. Nós chamamos a existência a salvação, Senhor. Pai, o Senhor é Deus que reverte maldição e bênção. E a bênção maior que queremos ver em nossa nação e as nações da terra, Israel, Senhor, é salvação. Amém. Que aquele que invocar pelo nome do Senhor seja salvo. Que assim seja, meu Deus, em nome de Yeshua. Guarda-nos, Senhor. Blinda o nosso coração, as nossas mentes, Senhor, contra os assaltos, em nome de Yeshua, Pai. Queremos só ficar com as promessas do Senhor, que o justo será poupado, que o Senhor fará a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Amém. Nós Te servimos, Senhor. Nós Te bendizemos, Te glorificamos, confiamos no Senhor, na ação poderosa do Senhor. E aqueles que já se encontram contaminados, Pai, nós profetizamos a ação de Jeová Rafá, o Deus que sara, Pai. O Senhor se torna aquilo que necessitamos. Que o Senhor possa se tornar Rafá na vida daqueles que já foram contaminados. Que possam ser sarados, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e confiamos, Pai. Na autoridade do nome de Yeshua nós oramos. Amém. Amém. Eu, como propus desde a primeira vez que eu fiz a primeira live, trazer uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento e municiar, né, cada um de nós com a palavra do Eterno e a palavra ungida que nos traz a convicção de fé, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 11, e nós vamos ler o texto todo. E esse texto tem uma história interessante e muito comovente, né? Porque é um texto que fala de um momento muito ímpar da vida de Jesus aqui na Terra. Foi quando o texto diz que Jesus chorou. Então eu queria que você prestasse atenção nesse texto e você pudesse acompanhar junto com a sua família. Hoje eu encontrei com algumas pessoas na rua e no mercado hoje, só para fazer compra, para ficar em quarentena. Doutora, a esposa do Alex? Leidiane.
e ela falou que estava toda a família em casa sendo ministrada pela palavra, Leidiane, Alex e seus filhos, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, e eu sei que tem atrás de cada aparelho celular uma família. Então eu queria que você meditasse comigo sobre esse texto. Diz assim o texto em João capítulo 11, no primeiro versículo: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. E esta Maria, cujo irmão estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. E ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. E contudo soube que Lázaro estava doente e ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. E depois disso falou a seus discípulos: vamos voltar à Judéia. E ao que lhe advertiram os discípulos: Senhor, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? E Jesus respondeu: não são 12 horas as horas do dia? E se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, ele prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estava se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, o chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. E ao chegar ao encontro de Lázaro, já sepultado há 4 dias, ora, Betânia ficava na proximidade de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. E assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Então Jesus lhe assegurou: o teu irmão ressuscitará. E Marta disse: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, e ela afirmou: sim, Senhor, eu creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois dessas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular: o mestre chegou e chama por ti. E assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. E perguntou-lhe Jesus: onde vocês o colocaram? E eles indicaram-lhe e disse: Senhor, vem ver. E aí o texto que diz: Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vê como ele amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos de cego ter evitado que seu amigo morresse?
Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige ao sepulcro. Irmã, Senhor, ele cheira mal, pois já passaram 4 dias, e encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Se você crer, o texto diz claramente, boca de Jesus, você verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu, disse: Pai, te dou graças, porque tu sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. E assim muito dentre dos judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creu nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto havia feito Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: o que podemos fazer, pois esse homem realiza muitos sinais? Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. Então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um homem só pelo povo, e não pereça para toda a nação? Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. E assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. E por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Uma vez, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, e chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos daquela região no interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Amém? Então, querido, esse texto é um texto que nós somos conhecedores dele, né? Usamos em alguns aspectos em relação à igreja, em relação à nossa própria vida, aquilo que nós precisamos retirar desse texto para nosso crescimento espiritual, né? E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, e eu sempre brinco perguntando às pessoas qual é o texto menor da palavra de Deus. E as pessoas sempre lembram desse texto, as pessoas que conhecem. Qual que é o texto? Que é João capítulo 11, versículo 35, que diz: Jesus chorou. E o que me chama a atenção nesse texto é que, na verdade, Jesus não só chorou como Filho de Deus pelo amigo Lázaro. Se você for analisar, Jesus ainda não tinha se revelado, né? E havia Páscoa onde ele iria se revelar. Mas uma coisa interessante é que Jesus chora por toda a humanidade, por causa da queda do Éden. E ali Jesus chorou por Lázaro, porque ali era uma morte eterna, porque na verdade Jesus ainda não tinha morrido, e não tinha ressuscitado, e não tinha cumprido o papel dele de redentor e de remidor da terra. A questão de Jesus ainda não ter vivido o propósito pelo qual ele tinha vindo à terra, que era morrer e ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, esse choro de Jesus, né, ele tem muito a ver com Lázaro, mas tem a ver com a miséria humana em função da queda, né, porque a frase ela é impactante quando diz que Jesus chorou. Esse choro de Jesus é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Era demonstrando uma tristeza da sentença do Pai em relação à humanidade, quando o homem peca na queda do Éden, né? Então, e o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse texto, ele é um texto muito rico por isso, porque na verdade fala de Jesus interessado no relacionamento familiar, porque Marta e Maria e Lázaro era uma família que ele amava e gostava de estar com ela, né? Fala de que também quando Marta diz para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Um texto impactante. Ele diz assim: não, ele não morreu, ele dorme, porque o que vai acontecer vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o que eu quero que você entenda nessa hora, e eu acho que é isso que nós temos que tirar em todo o tempo das porções bíblicas para o nosso crescimento, né? É que, por exemplo, Jesus está interessado na causa que nós estamos vivendo hoje. Não importa a família, da onde ela esteja, nos 4 cantos da terra, Jesus está interessado, né? E hoje o choro de Jesus não é um choro só pelo amigo Lázaro, né? O choro de Jesus hoje continua sendo através da igreja, por aqueles que ainda não tiveram redenção através do nome dele. Então, eu quero te chamar a atenção para isso, né? Que o que você precisa se mover nesse tempo, né? Mover nesse tempo no entendimento de que Jesus está interessado nas pessoas, né? E esse interesse das pessoas por Jesus, ou Jesus pelas pessoas, ele se move na terra através de nós como igreja, né? Mas vale a pena lembrar que quando Jesus é confrontado ou arguído, né, em relação, se ele estivesse, Lázaro não teria morrido, porque quando ele vai para o sepulcro já eram 4 dias da morte de Lázaro, e Marta diz: Senhor, não adianta, porque já acontece há 4 dias a sua morte. E Jesus mais uma vez se indignou com o desdém daqueles que estavam ali, dizendo: como que isso vai acontecer? Se ele estivesse interessado mesmo, ele estaria aqui. E Jesus, a palavra de Deus diz que, e esse relato do apóstolo João, da fala de Jesus, traz uma concepção muito tremenda para nós hoje, né? É que Jesus olha para a condição de morte do homem com misericórdia, né? Porque o que eu falei para você antes, que o pecado gera a morte, né? O que nós estamos vivendo hoje? A morte espiritual das pessoas, a morte emocional das pessoas, e em função do vírus, a morte física das pessoas. Mas o que Jesus está interessado, né? E esse interesse maior nesse tempo é revelar para as pessoas aquilo que ele disse de uma forma muito clara no texto, no versículo 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que nós precisamos trazer hoje para o entendimento das pessoas, para que elas sejam movidas de fé? Que elas precisam, nesse momento, buscar a Cristo. E buscar a Cristo não como uma única solução para aquilo que nós sabemos que Ele pode nos guardar dessa praga que está assolando a humanidade nesse tempo. Mas muito mais do que isso, buscar a Cristo no que diz respeito à nossa vida eterna, né? E esse momento é um momento muito próprio, onde as pessoas estão com o mesmo sentimento de Marta e Maria, né? De pessoas que não têm domínio mais pela enfermidade, não tem domínio pela morte, né? Porque na verdade em alguns momentos a gente acha que a gente está livre de enfermidade, livre da morte, e elas sendo amigas de Jesus, Jesus sendo amigo de Lázaro, eles viveram por tudo isso. Então isso também não estamos livres de viver situações. João 11, 25. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês, e essa é a minha abordagem mais contundente nessa noite, é que há solução para a vida do homem. Deus olha para o homem com amor e Ele oferece a Cristo como resgate, né? E o próprio Cristo se declara como aquele que acabaria com o domínio do reino da morte, porque Ele disse: eu sou a ressurreição. Ele que disse: eu sou a ressurreição
e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele prova que ele tem autoridade sobre tudo e todos, até sobre a morte. E Jesus, com grande poder, chama Lázaro e ressuscita-o dos mortos, que está lá em João capítulo 11, no verso 43 e 44. A morte não é mais o final. A angústia e a tristeza são superados pelo amor e o poder de Deus, na bendita esperança de que Ele trará novamente a vida aos seus filhos. E para nunca mais morrer, estaremos com Ele reunidos eternamente. Estou falando de morte eterna e estou falando de vida eterna. Mas nós estamos preocupados hoje, né? E eu tenho falado nas minhas lives, e tem sido muito, vou ser repetitivo nisso, né? As pessoas estão pensando na economia, como o nosso presidente mesmo está preocupado com a economia, porque vai trazer outro tipo de consequência, né? Algumas pessoas estão preocupadas com suas empresas, outros estão preocupados com seus trabalhos, outros estão preocupados com o que vai sustentar sua família. Mas eu quero dizer para você que nesse momento o que nós precisamos estar preocupados é com a vida. E não só a vida desse tempo presente, a vida futura. Porque se tem uma coisa que é um portal de possibilidades para a salvação, são os momentos de crise, são os momentos de catástrofe, são os momentos de pestes, são os momentos de dificuldades, onde as pessoas estão abertas para entender que a suficiência delas não foi suficiente, sendo redundante, né? A forma delas de pensar a respeito da vida não trouxe para elas a solução que elas precisavam. E Jesus se apresenta aqui, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não falo só de morte física, eu falo de morte espiritual. Tem gente hoje que precisa viver essa ressurreição espiritual como igreja, né? Porque logo adiante a gente percebe que Jesus dá a ordem, Lázaro sai do túmulo, ele manda primeiro que aqueles que estavam juntos com ele removessem a pedra e chama Lázaro. Então existe um papel nosso, que precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós somos a igreja que vamos remover a pedra, para que a voz do Eterno, através da nossa boca, seja uma voz de ressurreição e vida. Mas para isso nós precisamos internalizar isso, crer nisso para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. E aí eu entendo alguns que creem em Jesus, alguns que se denominam igreja, alguns que estão congregando, estão apavorados, né? E, na verdade, essa situação traz um nível de expectativa do que vai acontecer, gráficos e prognósticos e estatísticas a respeito do que está acontecendo em outras áreas do mundo. A gente tem só que olhar para esse texto e entender que nós somos daquele que é poderoso para nos tirar da morte eterna. Nós somos daquele que é poderoso para nos curar da enfermidade. Nós somos daquele que é poderoso para nos guardar no tempo das nossas crises. Nós precisamos crer nisso. Por quê? Porque senão não seremos aqueles que vão ver a pedra. Impedimento. Retirar a pedra do impedimento de que outros creiam. Tirar a pedra do impedimento daquilo que às vezes a nossa boca não alinha com aquilo que Deus quer que a gente fale. E nós precisamos entender e ter essa mentalidade renovada, essa mente cristã, essa mente de Cristo, onde nós sabemos que estamos sim no momento, e eu disse ontem isso, vou repetir hoje. Jesus diz lá em João capítulo 16, verso 33, ele não nos deixou enganado, ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. E se nós estamos nele, nós temos essa vitória garantida. Nós somos mais do que vencedores nele. Porém, estamos no tempo da prova. Estamos no tempo do desafio. Nós estamos no tempo onde nós precisamos crer verdadeiramente em quem, profetizar verdadeiramente em quem temos crido. E saber que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então, mas o mais triste de tudo isso é saber que alguns ainda estão mortos, né? E permanecem mortos na sua vida espiritual e não acreditam
em nada que não seja materialmente explicável. Buscam apenas o prazer e o conforto e as soluções humanas e materiais para a sua vida. Só que eu quero dizer para você, querido, o Senhor está nos chamando e está nos convocando para ter uma vida com sentido real aqui e duradouro eternamente. E qual é o sentido real aqui? Sermos a igreja que remove a pedra, sermos a igreja que acredita na voz daquele que diz: Lázaro, vem para fora, liberando a palavra de ressurreição, mas também continuarmos sendo a igreja que desata, tira as ataduras, tira tudo aquilo que impede que essa igreja se mova na terra e seja a voz da esperança. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Nós precisamos acreditar nisso, né? E o texto, como eu falei na parte da manhã, eu creio que Deus vai nos dar um grande livramento. E esse gráfico que está dizendo que vai ser um ascendente grande de mais pessoas diagnosticadas com vírus, a curva que estão falando, eu acredito que nós vamos viver até a Páscoa um grande livramento do Senhor. E o texto aqui diz claramente, vocês lembram? No versículo, deixa eu achar aqui que eu vou te mostrar, João capítulo 11, no final do texto, diz assim, 11, qual é o versículo? 11, versículo 52 diz assim, não somente por aquela nação, mas também para congregar um só povo e filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo todo. E assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. E por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. E muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Queridos, Páscoa fala de morte e ressurreição. Ou melhor, fala de morte, e nós sabemos que nosso Cristo ressuscitou. E a Páscoa fala exatamente daquilo que o profeta João Batista disse, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é uma materialização do que foi predito lá no Êxodo, no capítulo 12, quando o Cordeiro é morto e o sangue unge os umbrais das portas, né? Nós temos na vida de Cristo, em nossas vidas, os umbrais do nosso coração guardados, livres de qualquer nível de morte e morte espiritual. Mas eu termino dizendo para você uma coisa muito tremenda, né? É que na verdade nós precisamos entender nesse tempo que se nós não mantivermos a confissão da nossa fé, nessa verdade que está em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se nós não entendermos que Deus se preocupa e se importa com cada um de nós, quando Jesus, no capítulo 11, no verso 35, diz que Jesus chorou. O que quer dizer isso? Ele está interessado no seu problema e está interessado no meu problema. Porque Ele é a solução da nossa vida. Amém. Eterna. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o que mais me deixa tremendamente impactado é que quando Marta diz para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou assim: seu irmão dorme, Lázaro dorme, ele vai ressuscitar. E eu disse para você: se você crer, você verá a glória de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Queridos que estão aqui nos ouvindo, nós precisamos disso. Precisamos acreditar que Deus vai manifestar a glória dele nesse caos. Nós só precisamos crer. Deus vai nos guardar. E eu disse, e é uma frase repetida do apóstolo René na live de ontem:
nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa pandemia. Amém. Nunca mais seremos os mesmos. Todos de nós, se continuarmos os mesmos. Nós vamos, na volta das nossas celebrações, nós vamos levar uma multidão para os cultos. Sabe por quê? Porque nós estamos sentindo falta disso. Sabemos que o modelo nosso de igreja é esse modelo que nós estamos vivendo aqui. Eu, Esdras, meu genro, minha filha, minha esposa Raquel, a apóstola Raquel, meu neto, meu filho Vinícius e Bia voltaram para Macaé hoje. Vitor e Nayara estão em Macaé hoje. Nossa família está reunida num só propósito, de viver a vida de Cristo com todos os nossos desafios como família. Nós estamos vencendo porque cremos no poder do sangue, cremos que somos guardados pelo sangue. Mas aí nós precisamos crer nisso a ponto de entendermos que Ele é a ressurreição e a vida, e nele nós temos vida eterna. E é essa a proposta da igreja. A igreja tem que mostrar para as pessoas com a sua vida, a vida de Cristo nela, que há esperança para o futuro delas, há esperança para os nossos filhos, há esperança para as nossas gerações. Nós só precisamos continuar mantendo a fé, crendo. E eu lembro quando Jesus olha para o céu e ora, dizendo: Pai, eu te oro porque eu sei que tu sempre me ouve, mas eu faço isso para que eles creiam. E eu quero dizer para você, isso é uma demonstração tremenda de amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus. A intimidade do pai com o filho, do filho com o pai era constante, mas Jesus, ele faz questão de mostrar que na relação dele com Deus, diante dos homens, era para que os homens crescem que Ele era o Redentor. Eu quero dizer para você que nós precisamos ser essa voz, né? Como igreja que diz para o morto ressuscitar, porque é a voz de Cristo em nós, né? Precisamos ser essa igreja que remove a pedra, precisamos ser essa igreja que desata as ataduras, e nós precisamos ser essa igreja que viva essa comunhão que nós estamos vivendo nesse momento. Que privilégio nós estamos tendo nesse tempo de cultuarmos em casa, a família principal sendo abençoada e trazendo você a responsabilidade de sacerdote, de saber que você é o cabeça da sua casa, você sacerdotisa é a cabeça da sua família, e os seus filhos precisam, né, que você seja aquele que remova a pedra, seja aquele que você tenha uma voz de ressurreição para os seus filhos, de uma nova perspectiva de vida, de esperança para o futuro deles, e seja aquele que, com as suas atitudes, desate os seus filhos, desate a nossa geração. E eu termino dizendo para você que, se você quiser, você pode reviver hoje qualquer área da sua vida. Você pode viver ressurreição na sua vida espiritual, você pode viver ressurreição na sua vida emocional, você pode ver ressurreição na sua vida material. Você só precisa crer. Só crer. Porque aquele que acredita nas suas palavras já não anda mais morto, mas vive e passou a viver não só essa vida, mas eternamente. Amém? E aí eu quero te instruir numa coisa. Como nós estamos caminhando, e eu creio na voz profética, e eu estou sendo essa voz profética, e eu estou dizendo que essa curva que estão falando do coronavírus, que será uma curva ascendente para um nível de contaminação muito grande, eu acredito sinceramente que na Páscoa nós vamos ter uma grande surpresa de Deus. Amém. Até a Páscoa com o livramento do Senhor. E aí eu quero te aconselhar, né, que você compre suco de uva e pão e você ministre a sua família todos os dias. Eu vou fazer uma live todos os dias às 18 horas, todos os dias, e vou ministrar a ceia, porque eu creio, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, que se nós cearmos debaixo do entendimento de julgar a nossa própria dificuldade, pedindo perdão a Deus, não seríamos julgados pelo mundo, e todo nível de enfermidade e de morte seria removido da nossa vida. Então eu te instruo nessa noite, a partir de hoje, e aqueles que são do Ministério Restauração,
que estão me ouvindo, eu autorizo você a comprar para sua casa pão e suco de uva e ministrar sua família todos os dias na viração do dia, até a Páscoa. Amém. E eu creio que até lá o Senhor fará algo extraordinário e um milagre acontecerá na nossa casa. Porque foi assim que aconteceu. Um milagre aconteceu lá no Egito, porque eles creram numa palavra simples de obediência. Mate cordeiro, que dê para uma família, coma toda a sua família em casa, preparando todos os seus utensílios para que você no dia seguinte saia e unja os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E nós vimos o grande livramento que Deus deu para o povo hebreu. Então eu creio nisso, nós estamos debaixo dessa palavra. Esse texto em Êxodo apontava para o que nós estamos vivendo em Cristo, e eu quero te estimular a fazer isso para que você possa viver essa nova dimensão de vida com a sua família, amém? Então eu vou pegar o pão e o vinho e eu vou fazer uma oração, e nessa oração eu quero incluir você em sua casa e pedir ao Senhor que esteja levando você esse entendimento, né? Que se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física, e nós estaremos pela fé guardados pelo Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu levanto o cálice do vinho, que representa o teu sangue, levanto o pedaço do pão, que representa o teu corpo, e faço a oração, Senhor, te pedindo que o Senhor leve os teus filhos a esse lugar de arrependimento, Senhor. Eu sei que nós precisamos viver para que a praga cesse, ó Deus, níveis de arrependimentos profundos, de mudanças profundas, ó Deus. Todo nível de soberba, de arrogância, de prepotência, todo nível de inveja, de altivez, de orgulho, caia por terra em nome de Jesus na nossa vida. Toda falácia contrária à tua vontade, à tua palavra, nós nos arrependemos diante do Senhor nessa hora. Pedimos a Deus que o Senhor nos mova para a reconciliação e para consertos em todos os níveis da nossa vida, Senhor. Precisamos às vezes ter conserto com nós mesmos, precisamos às vezes ter conserto na nossa casa, com os nossos amigos, as pessoas que nos cercam. Precisamos ter conserto no nosso trabalho. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mova a igreja para esse lugar, Senhor, de arrependimento e de mudança, e que o Senhor mova o coração, Senhor, daqueles que realmente precisam viver essa mudança, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio. Tua palavra diz nesse texto que Jesus não está indiferente às nossas causas. Ele chora por nós, assim como chorou por Lázaro, que era seu amigo. Eu sei também que o Senhor não está não só indiferente, como o Senhor disse claramente que o Senhor é a ressurreição e a vida, e aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Amém. Então tem uma palavra de vida presente e vida eterna. E também o Senhor disse que se nós crêssemos, veríamos a glória do Senhor. Ajuda-nos a ser essa igreja, Senhor, que remova a pedra. Ajuda-nos a ser essa igreja, Senhor, que temos a voz de ressurreição. E ajuda-nos, ó Deus, a ser essa igreja desatada para desatar. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Eu consagro o pão e o vinho e te agradeço por esse tempo de comunhão. E como a tua palavra mesmo diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que se nós comêssemos com discernimento e bebêssemos com discernimento, todo nível de doença, enfermidade e todo nível de morte seria removido das nossas vidas. É assim que eu como, nessa dimensão de entendimento e de revelação da sua palavra e de fé, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém. Depois eu vou servir minha família, mas eu quero, antes de encerrar, dizer para você que ratificando, fique em casa, né? Só saia hoje, por exemplo, eu só saí para fazer compra do que faltava e na perspectiva de ficar em casa. Hoje a prefeita da cidade de Araruama divulgou uma nota que os fiscais da Defesa Civil estão indo de lugares em lugares para ver se tem algum estabelecimento aberto. Então é de bom senso, é de inteligência e é de princípio de legalidade que você obedeça.
creia que Deus pode ser o seu sustentador, que Deus pode ser o seu supridor nessa hora. E aí eu quero trazer uma abordagem até que eu tive com a doutora Lidiane no mercado, né? Se você souber de alguém que precisa de mantimento, de alguém que precisa de remédio, e que sejam pessoas que verdadeiramente estejam precisando mesmo, conecte pessoas. Seja você um contribuidor. Às vezes a pessoa precisa de um quilo de alimento, de um remédio que você pode servir. Hoje é um momento de sermos solidários, mais do que já somos. Então eu te aconselho a fazer isso. Procure estar atento à necessidade das pessoas. Se você encontrar alguma pessoa acima de 60 anos na rua, aconselhe voltar para casa. Se tem os seus, faça desse momento um momento de se importar com o outro, que eu acho que você vai, tenho certeza, você vai ser muito recompensado por essa atitude, porque isso nos engrandece, isso nos traz alegria ao coração. Quero também dizer para você estar interessado, né, se você for comprar alguma comida fora, comprar com as pessoas que são do nosso relacionamento. Por exemplo, a família Chagas está oferecendo 10% de desconto na Otto Pizzaria, se você pedir hoje e digitar o código, que a Natália digitou o código? Não, vou botar já. Natália vai botar o código ali, você vai ter 10% no seu pedido de delivery. Vamos consumir com os nossos irmãos. O Jairo, o pastor Jairo e a pastora Marta do Esplêndido também está servindo comida delivery de almoço. Delícias do shopping. Com a entrega gratuita. Então você pode ligar para lá e pedir o seu almoço. Carol também do Delícias do Shopping. Também procure consumir. Edgar do Pão de Massa. Edgar também, da Massa também. Pode pedir Edgar e Eliana. São pessoas, Coelho e Cirleia no Coelho, no restaurante, no sanduíche na praia. Nós temos tudo para estarmos juntos com nossos irmãos nesse momento, compartilhando esse momento de dificuldade, mas eu sei que vai ser um momento de muita mudança para nossas vidas. Então eu te aconselho a fazer isso, ok? E te aguardo amanhã às 18 horas. Eu quero manter esse relacionamento diário. E nesse relacionamento diário eu vou estar ministrando a ceia. Eu gostaria que você estivesse aí também ministrando a ceia na tua casa. E nesse momento eu também quero orar pelos enfermos. Eu quero trazer de novo o nome de Gael, que está precisando de oração. Também o nome de Emanuel, o filho da pastora Meire e do pastor Washington de Rio Bonito. Voltou para casa, estava internado, voltou para casa. Eric de Janete também está se recuperando de uma cirurgia no seu tendão de Aquiles. Que Deus esteja assistindo os nossos queridos e aqueles que o Senhor, através da nossa oração, alcançar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de Gael, a vida de Eric, eu quero colocar a vida de Emanuel nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que citando esses 3 nomes, o Senhor assista a cada um dos enfermos da igreja, cada um daquelas pessoas que precisam do seu socorro nessa hora. Lembro também de Ercília, Senhor, que o Senhor traga a total recuperação do seu braço, dessa cirurgia que ela fez, ó Deus, e esteja suprindo os teus filhos nesse momento de tanto desafio. Deus, que nunca falte o pão na mesa dos teus filhos, nunca falte alegria na casa deles, que a casa deles seja conhecida como casa de paz, e que esse tempo de comunhão, os céus da casa dos teus filhos sejam os céus da casa de Obed-Edom, a casa onde tudo prosperou. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Eu louvo o teu nome por termos a possibilidade, através das mídias, de forma saudável, divulgar essa palavra de fé. E eu quero declarar mais uma vez para você: se você crer, você verá a glória de Deus. E nós vamos manter firme a confissão daquilo que o Senhor tem nos dado como palavra, para que nós vejamos esse gráfico sendo mudado até a Páscoa. Eu creio nisso. E te aconselho a estar ligado com o apóstolo René. Ele está todos os dias, a 0 hora e 12 minutos, ministrando uma palavra poderosa. E tem sido um tempo
maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê shalom. Amém. Em nome de Jesus, amém? Porque ele vive e nós podemos crer no amanhã.